Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar andamento à nossa aula surpresa aí, né? Que vocês tiveram acesso ao conteúdo da criação dos hiperlinks, né? Que ficou muito bacana. Hoje eu tô aqui já com a minha ultra mega caneta funcionando, né? Então assim, vocês viram que a gente criou... Opa, não tá funcionando não. Aqui, vamos ver, vamos deixar ela funcionando direitinho, né? Tá aqui, pincelzinho aqui, caneta, agora sim, beleza, tá funcionando. Então tá, vocês viram que a gente acabou criando, então, um controle, né? Que a gente vai chamar aí de controle de finanças pessoais, né? A gente vai fazer um modo mais hard de entendimento de como vocês podem se organizar, né, com as finanças de vocês utilizando o nosso Excel, né? O nosso Excel, né? Porque essa aqui vai ser a nossa aula de um Excel um pouquinho mais avançado, né? O nosso nível intermediário, onde a gente já está aprendendo o nosso hiperlink, né? Que a gente cadastrou na última aula aí. Nossos botõezinhos, né? Para vocês não precisarem mais ficar navegando pelas abas aqui, né? O que vocês acharam da última aula? Tiveram alguma dúvida? Se vocês tiverem, por favor, entrem em contato aí com a gente, tá? Bom, gente, então acho que sem mais delongas, vamos iniciar aqui já a aula pra gente bater esse conteúdo aí também, tá? Bom, vocês lembram então que a gente criou cada um dos botões, né? E quando a gente vai começar então o nosso controle de finanças pessoais, né? Vamos até colocar, acho que aqui em cima a gente pode colocar, né? O que vocês acham? Vamos botar aqui, ó. Vamos mesclar essas células aqui. Vamos botar aí, ó. Controle financeiro pessoal, tá? Beleza, agora então tá já tá bem identificada a nossa planilha, vamos dizer assim, né? Só vamos dar aquela formatadinha básica e essencial, tá escrito errado, financeiro, né? Controle financeiro pessoal, né? Vamos lá. Bom, a gente começou então, fez os nossos entendimentos na última aula, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho só para ficar mais certinho, tá? Bom, a gente vai ter então a abinha de lançamentos, tá? De planejamento, de fluxo de caixa e de planejamento versus o realizado. Quando a gente vai pensar num controle financeiro pessoal, a gente tem que, num primeiro momento, pensar no planejamento, tá? Então tá, eu vou estruturar primeiro a planilha de planejamento, depois nós vamos para as demais, tá? Lembrem sempre, então, quem é aquele aluno um pouquinho mais avançado, bota uma velocidade maior aí na aula, né, para vocês já irem otimizando o tempo de vocês, tá? Eu vou começar aqui, então, neste caso aqui, como eu vou trabalhar aqui, nesse caso aqui, como eu vou trabalhar aqui, eu vou puxar aqui pro ladinho, para não me atrapalhar esse botão agora, por enquanto, pelo menos, né? Pra gente ter a planilha inteira pra gente poder trabalhar, tá? Bom, vamos lá. Então essa aqui vai ser a nossa abinha do planejamento 2020, né? Vou escrever aqui. Tudo maiúsculo não vai rolar. Planejamento 2020, tá? Então tá, vai ser isso aqui. Bom, como é que a gente separa normalmente um planejamento? Gente, aqui para vocês entenderem, tá? Eu poderia estar fazendo planejamento 2021, tá? Nós estamos gravando essa aulinha aí que nem vocês mais ou menos podem imaginar, no meio aí da nossa pandemia, né? Que pegou todo mundo de surpresa. A gente está gravando ela já em 2020, tá?
Por que tu não faz para 2021? Porque eu quero também depois fazer uma análise comparativa com o realizado. Então, é sempre bom vocês fazerem o planejamento do ano subsequente no ano anterior, né? No ano vigente, né? Por exemplo, eu estou em 2020, eu vou fazer para 2021. Mas como aqui eu quero trazer também o controle do realizado, a gente já vai ter algumas simulações como se o realizado já tivesse acontecido, né? Então eu preciso ter essa origem. O nosso planejamento de 2020 nada mais é do que o orçamento, tá? Mas eu vou colocar planejamento, tá? Para vocês terem um pouquinho, não assim um viés tão financeiro, mas um viés muito mais organizacional, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que a gente consegue mais ou menos mensurar, tá? Eu vou colocar uma linha de receitas, uma célula de receitas, né? Dentro desta célula, o que a gente pode ter nas nossas receitas, tá? A gente pode ter o nosso salário, tá? As nossas férias, tá? Salário, né? É isso, as nossas férias, isso. Férias, são tudo fontes de receita, tá? Aquele famoso 1/3 sobre as férias, né? Aqui eu vou escrever sobre também para não ficar abreviado. 1/3 sobre férias. A gente vai ter o 13º salário, né? Tá, 13º salário, né? Os nossos, vamos chamar assim, dos nossos rendimentos. O que vocês acham? Vamos pensar naquelas pessoas aí que já se cuidam financeiramente, já tem um ganho de capital aí, né? E outras fontes de renda, tá? Isso eu deixo pro Kleber explicar um pouquinho mais para vocês, né? Já que ele domina essa área aí, né? Mas sempre a nossa questão de diversificação de fonte de renda, né? Vamos deixar aqui também, né? Pensando vocês, alunos Top Invest aí, sempre pensando nessa parte aí também, né? Vamos lá. E depois nós temos as nossas despesas, tá? As nossas despesas. Vamos dizer que a gente mora de aluguel, né? Então a gente tem aí a despesa do aluguel, né? Aí lá, vamos ver, em nossa casa a gente tem água, a gente tem condomínio, energia elétrica, condomínio, energia elétrica, tá? Colocamos aqui até o Netflix, o supermercado, a feira. A gente não faz a feira junto com o supermercado. Aí vamos lá, a pessoa faz aí um cursinho de inglês, né? Gastos, né, pessoal? O PVA do veículo, né? A parcela do carro. Bem completinha nossa planilha, tá? Nosso controle aí financeiro, né? Vamos lá. Almoço no restaurante. Compra de notebook, vamos supor que a pessoa comprou um ativo lá. Ativo mais pro lado da contabilidade, né? Compra de notebook. Academia. Lazer. Gente, é importante aqui, vocês já vão entender por que eu tô colocando todas essas contas, tá? Porque depois a gente vai fazer a criação de umas listas aí, e a gente vai precisar tem que colocar coisas para dentro das nossas listas, né? Então, tem que ter uma vasta gama de itens que a gente possa descrever, né? Total despesas direto, tá? Vamos lá. Não esqueceu do total das receitas.
né? Total receitas. Tá? Muito bem, né? Nós temos aqui já toda a partezinha de receitas, a alocação das nossas receitas e a alocação das nossas despesas, tá? Gente, receita menos despesa, né? O nosso famoso, eu vou até botar minúsculo, não, igualzinho, vou manter a formatação. Nosso famoso resultado, tá? Receita menos despesa, resultado, tá? Aqui eu vou trazer para vocês algo assim que acho que é bom pra gente saber, né? Sempre acho que conhecimento sempre nunca é demais, tá? Muito bom. Pessoal, resultado, tá? Resultado, tá? Se o nosso resultado for maior que 0, significa que a gente teve o quê? Lucro. Beleza? Se o nosso resultado vamos ver aqui nossa borrachinha. Se o nosso resultado for menor que 0, prejuízo, tá? A gente chama isso de, quando tem um lucro, tu tem um superávit operacional, indo lá para contabilidade já, né? E quando a gente tem um prejuízo, nós chamamos de déficit operacional. O que eu gosto de chamar atenção quando a gente fala aí de controle financeiro pessoal é que a gente tem que encarar como se o nosso controle financeiro, quando a gente está pensando nele, como funciona uma empresa, tá? Nós temos as nossas obrigações, tá? Deixar isso bem claro, nós temos as nossas obrigações, tá? As pessoas, às vezes elas têm, não sobra dinheiro para elas porque elas não cuidam da vida pessoal delas como elas cuidam do trabalho, né? Poxa, no trabalho tu não pode chegar atrasado, tu tem que sair no horário, tu tem que estar dedicado para te estar fazendo um bom trabalho, senão o teu chefe vai te pegar no pé, vai te demitir, enfim. Por que com a nossa vida pessoal a gente não faz isso aí também? Por que na nossa vida pessoal a gente também não controla os nossos gastos de acordo com aquilo que a gente ganha? Por que a gente não diversifica as nossas fontes de renda para a gente ganhar mais dinheiro, né? Então assim, encarem a vida pessoal de vocês dessa forma também, tá? Então assim, por isso que a gente traz o quê? Ferramentas de trabalho para a vida pessoal. Aqui está o segredo, pessoal. Tá? E sim, a gente vai dizer o seguinte: se lá no nosso resultado, tá, a pessoa tiver um superávit operacional, ela vai ter dado lucro, ou seja, sobrou mais dinheiro do que ela gastou naquele mês. Ela ganhou, sei lá, 7 mil reais, sobrou lá para ela 2 mil reais. Opa, teve lucro. É um superávit operacional, sim. Porque a minha vida eu vou gerir como uma empresa. Pelo menos na parte financeira, né, pessoal? Pelo menos a parte financeira, pra gente profissionalizar a nossa parte financeira. Tá? E eu digo isso por quê? Porque, do meu ponto de vista, a educação financeira tem que ser dada lá na escola. Tá? Lá na escola. 8ª série, 7ª série. Né? A gente tem muitas matérias. Não vou nem citar, né, porque eu não sei muito bem a formação de cada um de vocês. O viés educacional que vocês tiveram, mas educação financeira é importante, né? Com certeza a gente ia ajudar muito mais o nosso país, a gente iria conseguir ver situações melhores
no nosso país se a educação financeira fosse ensinada lá na sala de aula, ensino fundamental, tá? Médio, então, nem se fala, né? Médio, então, nem se fala. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, então, o que é o nosso resultado? Quando ele é maior que zero, então é o lucro, que é o nosso superávit operacional. E quando o resultado ele for menor que zero, a gente vai ter tido um prejuízo, que é o nosso déficit operacional. Certo? Muito bem. Vamos dar andamento aqui, então. Aquela nossa formatadinha básica, né, pessoal? Vamos. Eu só vou puxar isso aqui um pouquinho para cá agora, porque eu não vou formatar isso aqui agora. Mas aqui eu já vou querer começar a dar uma separadinha, pelo menos, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Por enquanto, eu vou só botar uma linha entre as receitas e as despesas e vou colocar em negrito as principais contas e dar um destaquezinho para elas, beleza? Tá? Pra gente pensar depois como a gente vai querer fazer essa formatação. Não vou me ater agora a isso, tá? Vamos colocar então o desempenho que vai ser analisado nos meses, né? Então, janeiro, fevereiro, né? Lembrem sempre, quando vocês estão colocando os meses, já podem, faz 2 e arrasta, tá? Dezembro, né? Ctrl C, Ctrl V, né? Copiar e colar, vamos lá. Vamos todo mundo levando aí bem esses nossos atalhozinhos, né? Data, eu gosto sempre de centralizar, né? Formatação, vamos lá, tá? Muito bem. Vamos dizer, então, que essa nossa pessoa, né? Vamos chamar aí o João, né? Ou o Gabriel. Vamos chamar do Gabriel porque fica mais fácil pra gente utilizar uma pessoa aí, vai? Vamos dizer que o Gabriel, ele ganha 3.200 por mês. Tá? Muito bem. Eu tô montando meu planejamento lá. Eu, Gabriel, tô montando meu planejamento financeiro. Eu sei que eu ganho 3.200 por mês, né? Poxa, supondo que nada vai acontecer de diferente. Que eu não vou ser demitido, né? Que é ruim. Que é bom. 2, que eu não vou ter aumento, que é ruim, tá? Eu vou dizer o seguinte, meu salário não vai variar, né? A não ser que eu tenha aquele dissídio, enfim. Mas, né, na situação econômica do jeito que tá, a gente tá agradecendo que tem emprego, né? Então, assim, eu sei que todos os meses eu vou ganhar R$3.200, beleza? Então, isso vai ser o meu valor referente a as minhas férias, tá? Muito bem. Férias, desculpa, a salário. Férias, né? Vamos dizer, então, que as minhas férias, eu vou receber elas lá em dezembro, né? O que vem a ser as férias? Férias nada mais é do que o valor do salário, né? A pessoa tem direito aí, né? Via, se a gente for pensar aí na parte da nossa legislação trabalhista, todo mundo tem direito a férias, né? Tu trabalha 12 meses, tu tem direito a tirar férias, né? Muito bem. Lá, nas nossas leis trabalhistas também dizem o seguinte, né? Que o funcionário que tira férias, ele tem direito ao acréscimo de 1/3 sobre as férias, né? Então, assim, como é que eu vou acrescer, como é que eu vou separar essa conta aí do 1/3 das férias, né? Eu vou pegar o valor do meu salário e vou dividir ele por 3. Tá ali, ó. Esse aí é o meu valor referente ao meu 1/3 das minhas férias, tá? O meu 13º salário nada mais é do que, mais uma vez, o meu salário também, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar quando a gente está fazendo planejamento, é importante porque todo mundo pensa o seguinte, né? Eu só ganho 12 meses de salário. Nós recebemos pelo menos 14 vezes o nosso salário no decorrer de 12 meses, né? Ou de um ano, aqui no nosso caso que a gente está analisando é um ano, tá? E vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o nosso 13º salário, a empresa não estava tão bem, ele vai ser parcelado, né? Isso está acontecendo muito nas empresas, né? Estão parcelando o 13º, estão parcelando férias, estão parcelando em 3 vezes, em 5 vezes, em 4 vezes. Todas manobras econômicas para que a empresa possa se sustentar devido à situação atual da economia, tá, pessoal? Então tá. Então vamos dizer o seguinte, né? Vou dizer que
em setembro, tá? O Gabriel vai receber metade do 13º dele, tá? E lá em dezembro, ele vai receber metade do 13º dele. Beleza? Tá? Vamos dizer que o Gabriel tem um rendimento mensal aí, sei lá, das operações financeiras. Vamos dizer que ele já tem um dinheirinho lá na poupança lá. Ele tem um valorzinho lá que ele tá ganhando todo mês. Vamos dizer que ele tá ganhando todo mês R$100, né? Vamos lá, R$100, né? Vamos dizer que todo mês ele vai ganhar R$100 de rendimento aí dos investimentos dele, tá? Que, né, só, de novo, trazendo para vocês, né, que é só uma simulação, né? Vamos lá. Outras fontes de renda, vamos dizer que o Gabriel, ele não tem só um emprego lá. Vamos dizer que o Gabriel é metalúrgico, ele não tem só um emprego lá no chão de fábrica dele, né? Ele faz uns bicos por aí, né? Uns freelance, né? Não sei. Ele tem uma outra fonte de renda. Vamos dizer que essa outra fonte de renda rende para ele R$500 por mês, tá? R$500 por mês, né? Vamos lá. Só que ela também é variável, tá? Vamos dizer que ele ganha R$500 por mês. Opa, R$500 por mês a cada 2 meses, né? Então vamos lá, maio. Opa. Maio. Está difícil. Julho, tá complicado. Vamos lá. Novembro, aí ó. R$500 a cada 2 meses, né? Então, 2, R$500, tá? Muito bem, cheguei aqui no total de fontes de receita, de renda que o Gabriel vai ter, que ele vai ter no decorrer de 2020, né? Vamos só dar uma ajeitada, que nem que a gente formate depois de uma forma diferente, só para, né, ficar com mais cara de... pra gente não ter toque nenhum durante a aula aí, tá? Bom, beleza. Então a gente já conseguiu aqui fazer um estudo, acho que, né, bem minucioso de como que a gente poderia adaptar essas receitas, né? Algo bem realista para vocês também poderem usar, né? Eu vou colocar aqui agora os totais, tá? Os totais, vamos começar a fazer uma planilhazinha aqui, dando cara de planilha. Totais, né? Ou melhor, vou só colocar total, né? Isso. Aqui é o total, beleza. Tá? Aqui o total. Vamos lá, vamos colocar aqui. Beleza, tá? Nossa famosa formulazinha da soma, né? Ah, vocês estão querendo saber como é que eu fiz isso, né? Estão querendo saber como é que eu fiz isso. Pessoal, vamos lá, ó. Igual, soma, abrir o nosso parênteses, bota pro lado, aperta a tecla Shift e vai, ó, arrastando, ó. Ela vai, depois fecha o parênteses e dá o Enter. Opa, que errinho que deu aqui. Ah, sim, eu puxei uma formulazinha errada aqui. Só um pouquinho aqui, foi até aqui. Ah, sim, beleza. Porque tem o 0 ali, não tem, é só um número, então a gente pode já pegar e arrastar direto aqui, ó. Beleza? É só um número, por isso que ele fez essa soma, tá? Pessoal, vamos lá. Quero copiar simplesmente a célula, a fórmula anterior. Ctrl C, arrasta, Ctrl V. Beleza? Então tá ali a nossa fórmula, tá? Bom, o que a gente conseguiu chegar aqui? A gente conseguiu chegar nos totais de cada conta que a gente tem, né? Possível de receita, tá? Cada continha que a gente tem aqui, beleza? Muito bem, agora a gente vai querer aqui alinhar quanto que a gente vai ganhar por mês, tá? Qual que vai ser o valor que a gente vai ganhar por mês? É a sominha também, seleciona lá, fecha o parênteses, né? E tá aqui, ó, minha renda mensal vai ser de R$3.800 por mês, tá? Vamos lá. Levei até, só arrastei minha fórmula aqui, beleza? E eu vou também puxar aqui, ó, essa célula que é uma das mais importantes,
tá? Depois vocês já vão ver por quê. Depois a gente vai ajustando, tá? Muito bem. Já tenho aqui como saber quanto que vai ser as minhas receitas no decorrer de 2020, né? Beleza, pessoal? Tudo certo até aqui, né? Muito bem. Pessoal, essa aba aqui, ela se chama planejamento, não é à toa, tá? Ela se chama planejamento, não é de graça, tá? Vocês, pro decorrer do ano de vocês têm que ser o mais fidedigno ao planejamento de vocês, tá? Tem que cuidar com aqueles meses onde há variações, tá? Onde, poxa, eu tinha aqui 3.800 para ganhar de receita, eu começo a ganhar 1.500, tá errado, né? Tem que fazer alguma coisa, né? A nossa famosa ação, né? Então assim, tu planeja, tu tem a ação, né? Tu tem depois o nosso desenvolvimento, né? Que é o quê? Que a gente entender o que está acontecendo, ir lá para cima, tentar falar com nossos gestores assim, meu, por que eu estou ganhando menos do que eu tinha no meu orçamento? Ah, é por causa da situação econômica, então agora eu vou te encaminhar, vou ter que reduzir a tua jornada de trabalho, não sei, mas a gente tem que entender o que está fazendo e entender o porquê que não está acontecendo aquilo que a gente está planejando. Isso, tá? Nas receitas e nas despesas também, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou, pra gente ser um pouquinho mais dinâmico, né, eu vou encerrar, vou avançar aqui a parte do preenchimento, para vocês não precisarem ficar me olhando eu preencher cada uma das planilhas. Eu quis explicar nessa questão de férias, de 13º, de 1/3 sobre as férias, até acho que é legal para as pessoas terem o conhecimento, e vocês viram aqui a parte da soma, tá? Mas eu vou já preencher aqui a parte das despesas, porque nada mais é que, ó, por exemplo, aluguel, vamos dizer que eu pago R$560 de aluguel, então para vocês não ficarem me olhando eu preencher a planilha como um todo, eu vou avançar essa partezinha aqui, o pessoal da edição vai dar uma cortada, e vocês vão ver, a gente volta agora aqui no resultado, tá? Só para vocês mais ou menos terem uma noção de resultado orçado, beleza? Então tá, pessoal da edição, só dá uma cortadinha aí que eu vou já copiar e colar direto aqui. Bom, pessoal, olha aí a nossa mágica da edição, como é que tá a nossa planilha, só para vocês não verem aqui, não perderem tempo comigo explicando cada uma das contas das nossas despesas, né? O que eu queria salientar aqui para vocês. Aqui estão os lançamentos mensais das nossas despesas, assim como das nossas receitas, tá? Conta por conta, né? Aluguel, internet, água, condomínio, energia, Netflix, supermercado, feira, né? Tudo aqui, tudo lançado. Aqui no nosso cantinho direito, na nossa coluna O, tá? Tem o que? Tem os totais das nossas contas, com este total que eu pintei de amarelo, assim como eu pintei o de amarelo aqui nos nossos gastos, nas nossas despesas também, tá? Também tem esse lançamento aqui, ó, ele tá somando tudo ali, beleza? Muito bem, então partindo para aquele nosso famoso resultado, para ver o que sobra, né? Que é aquilo que a gente brinca, né? Que é aquele, tem um famoso empresário aqui da cidade aqui, né, que é Caxias do Sul, que ele fala o seguinte, tá, e quanto que sobra lá no final? O que eu posso fazer com o dinheiro que sobrar, né? Vamos ver quanto que vai sobrar aí. Vamos fazer a nossa conta então, né? O que a gente disse? Que o nosso resultado vai ser igual à nossa receita menos a nossa despesa, né? Que é a nossa receita total menos a nossa despesa total, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter, por exemplo, no mês de janeiro, R$530. Sobrou. A gente ganhou 13.800, sobrou 530, tá? Tá aqui. Vamos colocar em negrito, vamos até aumentar um pouquinho aqui, né? Porque é o que realmente importa, que nem diz o outro, né? Então tá, vamos destacar ele bastante, beleza? Vamos lá, vamos ver quanto é que vai sobrar o total das nossas receitas, menos o total das nossas despesas, 680, tá? Bom, aqui vocês já sabem, arrasta a fórmula aqui, né? Organiza aquelas células que ficam um pouquinho, aquelas colunas que ficaram um pouquinho maior, né? Quando fica esse sustenido aí, vocês já sabem que é porque ficou um pouquinho maior. Eu tenho que cuidar aqui para que vocês enxerguem tudo na planilha. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais pro lado, né? Aqui também,
né? E muito bem, o nosso grande total aqui, como é que a gente vai conseguir fazer, né? Vai ser o nosso total de receitas no ano de 2020 menos o total de despesas do ano de 2020. Opa! Olha ali o que deu ali, ó. O que a gente já consegue ver aqui? Deixa eu puxar mais aqui pro lado, tá? Para poder fazer um estudo. Se eu, querendo ou não, executar o meu planejamento, lá no final do ano eu vou ter 17.979, tá? Deixa eu só trazer uma coisinha aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui vocês vão aprender uma coisa que é muito utilizada também às vezes, tá? Quando vocês estão fazendo as planilhas em Excel, tá? Tu pode congelar, tá? Vamos achar aqui onde que a gente consegue fazer isso, tá? Que a gente consegue fazer o quê? A gente consegue congelar as linhas. Aí ela permite que a gente faça o quê? Ela permite que a gente consiga movimentar a planilha, tá? E daí ela vai querendo ou não, ela vai pegar assim, o nosso cabeçalho, por exemplo, ele vai seguir aqui na planilha. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês, para ficar mais fácil para a gente poder visualizar enquanto eu estou movimentando a planilha, tá? Vamos ver aqui, congelar painéis, vamos ver se alguém achar aí, me ajuda, vamos ver, porque que ele está um pouquinho diferente. Exibir, aqui ó, beleza? Aqui é exibir, né? Congelar painéis, aí como a gente selecionou aquela célulazinha ali, a C4, ó, congelar painéis, ó, a gente pode movimentar a nossa planilha na nossa barra de rolagem aqui, tanto no sentido vertical, né, quanto no horizontal também, ó, olha aqui, ó, viu? Vai vir a continha lá junto pra gente, aí fica mais fácil de eu mostrar pra vocês, porque tem aqui a minha parte onde eu fico no vídeo aí pra vocês, tá? Muito bem, então aqui o que a gente viu? Se a gente obedecer, eu trouxe bem aqui pro cantinho, tá? Vamos utilizar aqui a nossa canetinha, né? Nossa canetinha mágica, né? Se a gente obedecer, né, as nossas receitas aqui, né? Salário, férias, 1/3 sobre férias, salários, rendimentos e as nossas outras fontes de renda, né? Nós vamos totalizar aqui, ó, esse valor aqui, 50.066,67. E os nossos gastos que a gente já tem a previsão de quanto que eles são, tá? Vai ser esse total aqui, que vai nos dar esse resultado aqui. Bom, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Nas empresas, é importante a gente ressaltar que tem coisas que a gente prevê e tem coisas que a gente não prevê. Por exemplo, as receitas a gente sabe que é o seguinte, ó. Se nada de ruim acontecer, a gente vai ganhar isso aqui, tá? E aquele se nada de ruim são demissões, né? São redução de carga horária, né? Se nada de ruim acontecer, eu ganho 50 mil no ano, tá? Porém, as nossas despesas, aqui que tá o segredo, né? Isso aqui, a gente tem a nossa previsão, tá? Ou seja, aqui não tem se nada de ruim acontecer. Claro que a gente tem toda aquela parte financeira, que é a nossa reserva de emergência, que seria o ideal, que a gente poderia fazer com quanto a gente ganha no mês, e tá tudo certo, tem que ter isso aí também, tá? Mas aqui pro nosso exercício, eu tô colocando como se fosse nada mais, nada menos que o nosso contas a receber e contas a pagar diário, tá? Diário não, mensal. Beleza? Então aqui a gente pode ter a previsão sim, tá? Por que eu não coloquei outras despesas? Se vocês forem olhar depois, rodar a planilha inteira, vocês vão ver que não coloquei nada em outras despesas. Porque eu, Gabriel, entendo, tá? E pra mim foi minha vida inteira assim. Porque eu tenho que ter a conta de outras despesas lançada no meu planejamento, tá? Eu tenho que ter, ela é muito importante. Porém, se eu tenho algo para lançar em outras despesas, significa que
quando eu estou fazendo o planejamento, significa que eu sei mais ou menos o que seria essa outra despesa. Então ela não teria que estar lançada em outras despesas, e sim criado mais uma conta. Sei lá, por exemplo, uma conta que comprar cadeiras. Então tá, ia ter que compra de cadeiras, a continha aqui escrita. Entendeu? Então beleza, então eu deixo ela aqui por quê? Porque quando eu for fazer a comparação com o realizado, eu posso ter lançamentos, mas eu também acredito que quando tu pega no planejamento, tu tem que ter pelo menos a abertura dessa conta, tá? Pessoal, então é o seguinte, o que a gente pode ver aqui, tá? Deixa eu só ver aqui que ficou muito pro cantinho minha abinha meu botãozinho de volta, né? Eu vou levar ele pra cá, vou trazer ele pra cá aqui, ó, pra ele ficar destacado. Tão difícil a gente fazer, não vai ficar destacado? Claro que vai. Aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, ou aqui, ó, onde a gente congelou, fica legal aqui, tá? Bom, então é o seguinte, nossa abinha de planejamento já tá feitinha, tá, pessoal? Vocês aprenderam aqui a congelar a planilha. Eu sei que aqui não tem muita matéria nova, né, nessa primeira parte do nosso planejamento, tá? Mas ó, tá feito e ficou bacana, tá? Ficou muito legal, tá? Eu até acho que vou colorir isso aqui de amarelo para combinar com o meu botão, né? Meu momento criativo aí, né? Beleza? Tá? Muito bem. Pessoal, essa aqui foi então a nossa primeira aulinha de planejamento, né? Quero que fique para vocês assim, se planejem, tá? É algo muito importante da nossa vida, tá? Eu tenho alguns mentores aí que falam que a gente tem que planejar pro mês, pro semestre, pro ano, né? Planejar a semana, planejar o dia, né? Eu gosto de todo domingo fazer o meu planejamento semanal para eu saber o que eu tenho que fazer, pra gente não ter surpresa, né, pessoal? Eu acho incrível, né? Tem pessoas que dão muitas desculpas por que acontecem coisas no dia a dia delas que elas nunca sabem, né? Então, ou seja, caixinha de surpresa total, né? Mas eu acho que às vezes aqui planejamento, tá? E aqui é o nosso planejamento financeiro, é algo muito necessário na nossa vida, tá? Então, gente, agradeço por vocês terem visto essa aula, tá? Forte abraço e até a próxima.